Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui em nosso espaço de diálogo feminino para conversar com a Kátia Colello. Ela é representante do coletivo Janética Sol, professora e também candidata a deputada federal. Hoje a gente vai saber um pouco mais sobre o que é o coletivo Janética Sol, como ele se desenvolve aqui no município, qual é o trabalho das meninas. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada, Sabrina. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, obrigada ao Espaço Canal Paulo Munarete por estar sempre convidando e dando a oportunidade da gente vir aqui e vocês conhecerem um pouco mais do trabalho da gente, da nossa trajetória, de quem é a professora Kátia e hoje, especificamente, quem são, né, que fazem parte aí do coletivo Janética Sol. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a participação por ter aceito o convite. E, para iniciar essa nossa conversa, como surgiu o coletivo? Qual é a história do coletivo? Quem é Janética Sol? Sabrina, Janética Sol tem uma história muito triste para nós aqui de Xanxerê, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente quem foi Janética Sol. O meu esposo foi colega de grupo de jovens, de trabalho de sindicato e tenho muitos amigos, colegas, companheiros que foram colegas, amigos de Janética Sol. Em 2017, final de 2016 e início de 2017, a gente começou a ouvir com alguns programas da assistência social, até a nível de estado mesmo, a pensar e ouvir debates sobre as violências que as mulheres vivem ainda, né? Mas naquele momento não se falava muito assim abertamente. E em maio de 2017, 3 meninas maravilhosas, guerreiras, lutadoras, defensoras aí deste espaço da questão feminina, nos chamaram para uma reunião. Chamaram várias mulheres para uma reunião na Câmara de Vereadores. A gente estava muito pouca, não tinha 10 pessoas, com elas 3. A gente agendou uma nova reunião, não me recordo muito bem se na semana seguinte ou dali 15 dias, e aí num círculo, numa mística de olhar olho no olho, de todo mundo se envolver, elas propuseram este coletivo. Me recordo que uma delas dizia assim pra gente, o que era um coletivo? Que coletivo não tem coordenador, não tem diretor. Coletivo é onde todas, com o objetivo de trabalhar a questão feminina, né? Mas também todos, têm a oportunidade, têm enfim, a dinâmica de propor algo para a visibilidade das mulheres, especificamente a questão das violências. E aquele dia foi um dia histórico, maio de 2017, que aí a gente definiu então que a gente ia criar esse coletivo. E a gente ia se encontrar semanalmente, mensalmente, para fazer leituras, para fazer debates, para discutir casos, para entender o porquê que algumas mulheres não se desafiavam a ocupar os seus espaços, mesmo tendo essa capacidade de empoderamento. E aí, naquele dia, a gente precisava dar um nome para esse coletivo. E aí, que nome vamos dar, né? E aí surgiu muito iluminado e todas que estavam naquele espaço, nós estávamos em umas 20, 25 pessoas, concordaram que a gente desse o nome para o coletivo Janética Sol. Para quem é mais jovem, você tem, acredito que uns 30 anos, aproximadamente 30 anos atrás, Janética Sol, uma trabalhadora, sindicalista, militante, catequista, envolvida em espaços da Igreja Católica, do Sindicato do Comércio, num período de Natal, onde o comércio ele se alonga no atendimento, né? Ela trabalhava no comércio e aí trabalhou até umas 9, 10 horas da noite e foi para casa, 30 anos atrás, né? Foi para casa sozinha e nesse trajeto de ir para casa, 2 dias antes do Natal, ela foi brutalmente assassinada. Isso é muito triste, é muito doloroso e assim para mim que eu não conheci ela pessoalmente, mas conheço a mãe dela,
E essa história dela, né, que a gente, enquanto mulheres aqui de Xanxerê e região, a gente não pode deixar apagar essa história que Janete viveu. A gente compreende, até hoje, não foi desvendado quem foi que cometeu essa crueldade com ela, dela ser violentada sexualmente e depois ser mutilado o seu corpo, e a forma como ela foi encontrada sem vida horas depois, já no dia seguinte, à luz do dia, né? Próximo, inclusive, da sua casa. Então, quando o grupo que pensa as violências das mulheres, a gente não poderia deixar de prestar essa homenagem e dizer para todos e todas de Xanxerê, da região, do estado, do Brasil, Janete vive, né? A vida dela, a missão dela, ela estava no auge do começo da sua formação como liderança mesmo, apontando nos espaços onde ela trabalhava, e aí a gente entende que ela foi morta para ela ser calada, porque ela falava o que ela pensava, ela colocava as ideias que ela tinha há 30 anos atrás. Então ela é assim, e eu digo porque ela vive ainda, né? E no coletivo ela vive muito mais. A gente se coloca carinhosamente, quem faz parte do coletivo, a gente se chama de as Janetes, nós somos as Janetes, porque nós, não tão bem talvez quanto ela, a gente leva essa pauta da defesa das mulheres e de dizer que as mulheres elas precisam e devem começar a ocupar os seus espaços e não se submeter mais a qualquer tipo de violência, né? Então, a ideia é uma homenagem à luta, ao legado de Janete, pelo coletivo que atua nessa linha de frente. E nós conversávamos anteriormente que dentro da sua profissão como professora leva às escolas esse conhecimento do que é a violência de gênero, a violência contra a mulher, aonde deve ser iniciada essa educação, essa consciência. Como é esse trabalho, Kátia? Como vocês têm desenvolvido esse devolver à sociedade essa nova construção social sobre esse conhecimento, descontaminar, né? Porque nós estamos inseridos às vezes em meios de violência e a gente não se dá conta disso. Sabrina, como é importante, se não existisse o coletivo, e é claro que o coletivo possibilitou essa homenagem à Janete, mas as meninas que estavam, que deram o pontapé inicial da ideia desse coletivo, elas se viam e observavam algumas notícias de que Santa Catarina era o estado que mais cometia violência, hoje eu não me recordo, mas um grande percentual de violências, mesmo na cidade, como no meio urbano como no meio rural. E o nome daí vem para a gente refletir sobre isso e dar visibilidade a esses espaços. De mulheres a minha vida é assim mesmo, não tem com quem me defender. O coletivo está aqui para ouvir, para dar encaminhamento, para encorajar sair desse ciclo de violência. E enquanto professora, trabalhando numa coordenadoria que atende 40 e tantas escolas da rede estadual, a gente também tem esse trabalho, mas eu confesso para você que é um trabalho muito tímido ainda. A gente precisa avançar muito e a gente precisa refletir com as meninas que estão aí, porque às vezes a gente debate, inclusive no coletivo, quando a gente pensa as ações e metas que a gente quer alcançar, a gente às vezes se frustra, porque às vezes as mulheres adultas que já estão num ciclo de violência, é muito difícil de sair, porque tem a questão da sobrevivência, às vezes é o homem que provê os benefícios financeiros da casa, e aí a gente precisa focar nos filhos, nos alunos, nos pequenos que estão vindo, para perceberem que existe algo além daquele ciclo de violência. Que é possível sim a gente viver num espaço de não violência, não é verdade? É possível sim a gente viver em espaços
onde a minha ideia não precisa prevalecer sobre a sua, mas a gente pode chegar num consenso. É fácil isso? Não é. Ainda mais quando a gente ainda tem muito presente na gente esse processo cultural do patriarcado, do machismo, de que a mulher tem que ficar em segundo plano. Ontem à noite mesmo, conversando com um professor, a gente lembrava, por exemplo, com a questão da vinda do coração de Dom Pedro para o Brasil, né? Aonde que está o legado da esposa dele, né? A gente não escuta os feitos históricos das mulheres. Será que só os homens fizeram as coisas, propuseram as situações que hoje estão postas aí? As mulheres estão por trás de todas essas situações, mas eu acredito que propositalmente, pelo processo de patriarcado, de machismo, a gente é deixada de lado. Mas a gente está lá, escrevendo as cartas que são ditas aí nos livros didáticos, nos jornais. A gente está lá ajudando, se não escrevendo, mas corrigindo, colocando a nossa ideia. Mas quem vai à frente nos discursos e tudo mais são os homens. Então a gente precisa tomar o nosso espaço. Nós temos essa capacidade. Na escola, a gente precisa colocar mais. Antes da pandemia, a gente começou com a questão do Agosto Lilás. Veio um projeto de trabalho de reflexão em relação a essa questão do Agosto Lilás, um projeto trabalhava a Secretaria de Estado da Educação junto com a Polícia Militar. E aí é muito pequeno, mas a gente não pode dizer e criticar porque é muito pequeno, é o começo. Exatamente. A gente não tem pernas para trabalhar em todas as escolas. Eu me lembro que em 2019 fui eu e uma colega minha, nós fomos para a escola Iraci Tonello e o projeto era basicamente 6 encontros de 40 minutos a 1 hora, a gente escolheu uma turma e nessa turma a gente aplicar este projeto, que era refletir sobre a questão das vontades da mulher, das roupas que a mulher usa, das músicas que as mulheres e os homens escutam. Foi um projeto maravilhoso que a gente aplicou, agora eu não me recordo se era 8º ou 9º ano. E como foi interessante, a gente chegou na escola, a gente aplicou um questionário, e aquele questionário assim, veio assim, respostas para nós assim, meninos e meninas, a gente trabalhou junto, né? E aí respostas do tipo assim, se a sua namorada usar roupa curta, você concorda? Os meninos colocavam que não, né? Não me recordo assim, mas era basicamente isso. E aí a gente trabalhou durante 6 encontros, uma vez por semana, trabalhamos as músicas que a gente ouve. Se a gente parar para refletir e pensar, o que é que as letras de músicas nos dizem? Que a mulher tem que obedecer, que a mulher precisa acatar o que o marido fala, o companheiro, não só o marido, né? Eu me recordo, não me sai muito da minha cabeça, não me lembro nem quem é a dupla e tal, mas a letra diz basicamente assim, vai namorar comigo sim, vai sim, e se não for, né? O que é isso? Vai namorar comigo sim. É uma imposição. A gente não pode se colocar em pleno século XXI, nós mulheres, vai namorar comigo, vai namorar se eu quiser, se eu quero. Eu tenho 2 filhas, tenho um casamento de 30 anos, tenho um menino também com 21 anos, adulto, homem já, e eu falo muito isso. É tudo ideal lá na minha casa? Não é. Assim como não é em todas as nossas famílias, porque a gente vem de um processo dessa construção histórica que nós mulheres temos que sentar de perna cruzada, bonitinha, quietinha, porque se a gente pintar a boca mais vermelha, a gente é vulgar. É ou não é? E se eu gosto de pintar de vermelho, eu estou sendo vulgar? Não necessariamente. E se eu for vulgar, é eu que estou querendo ser. É a minha escolha, é a minha decisão. É o seu corpo. É o meu corpo. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, nós mulheres precisamos acreditar nisso e defender isso. E colocar isso para as nossas filhas, não sou vó ainda, mas se um dia eu for para as nossas netas. A minha mãe tem 70 anos e talvez um pouco
de eu ter essa minha liberdade, eu saí de casa com 7 anos, para mim poder ter a oportunidade de estudar, Sabrina. Talvez se eu estivesse convivendo com a minha mãe, eu não teria tanto essa liberdade, talvez, porque a minha mãe, o meu pai muito democrático, maravilhoso, mas os dois me ensinaram isso, né? Mas talvez se eu tivesse ficado lá no interior, lá na roça, e não ter tido tanta autonomia, tanta independência desde muito pequena, eu não teria talvez esse pensamento que eu tenho hoje, porque a vida nos ensina isso, né? E eu procurei trazer isso para as minhas filhas, para os meus filhos, e com os professores que eu trabalho, com os alunos que eu tenho acesso, com os meninos que a gente trabalha, a gente propõe isso, que a gente precisa defender a nossa vontade, aquilo que a gente quer, e é isso. A vida é isso, são escolhas, e a partir das nossas escolhas a gente também, é claro que lá na frente a gente pode ter consequências das nossas escolhas, mas eu tenho que ter claro isso e assumir tudo isso, né? Eu prestando atenção na sua fala, eu tenho um relato pessoal que é sobre o meu contato com a conscientização de violência contra a mulher foi tardio. O meu primeiro contato foi numa redação do Enem, onde o tema da redação era a violência doméstica. Então, na escola não se falava sobre violência doméstica, Porque é muito velado, não pode aparecer. Exato, né? E culturalmente não é algo incomum a gente conversar com as nossas avós e elas relatarem agressão do marido, nossos avós. Uhum. Então, crescer com uma ideia de que era normal essa cultura me fez questionar muito tarde de calma aí. Até onde o homem tem direito a decidir o que a mulher vai fazer? Porque se ele pode fazer o que ele quer, por que a mulher é diferente? Exatamente. E aí, após esse primeiro contato com a redação, que eu precisei falar sobre uma coisa que eu não tinha conhecimento, eu fui para a universidade e passei 5 anos dentro da universidade falando sobre diversos autores e sobre Constituição e sobre conquistas de direitos, mas pouquíssimo tem se falado no ativismo feminista, que como eu conversava outro dia com uma das pessoas que foi entrevistada aqui, tudo tem um porquê e nada nos foi dado. Cada direito que a gente tem foi conquistado através de muita luta, através de coletivos que perpetuam essa luta, porque eu já nasci num ambiente de muitas conquistas, direito a voto, liberdade, acesso ao trabalho, acesso à educação, coisa que a minha avó não teve. A minha avó não podia votar. Exatamente, nem 90 anos as mulheres, não fazem 90 anos, né, que as mulheres tiveram o direito ao voto. Eu sou muito, eu não vou dizer assim que eu sou muito, talvez, pacata, não sei se é essa a palavra, mas eu estou na luta na educação, na política, nos espaços onde eu estou. Não é conformada a palavra, porque eu entendo que isto é um processo. Talvez eu não veja, talvez minhas filhas vejam, porque também de uns 10 anos para cá a gente está vendo que está avançando bastante. Quem sabe seja mais rápido do que esses 90 anos, né? Mas é um processo, a gente precisa entender que é um processo. Mas não é porque é um processo que você, mulher que está nos ouvindo, não pode tomar a consciência e saber que você tem o teu direito, que você pode ter a tua escolha, né? É muito pequeno, mas talvez você não possa mais sair desse teu ciclo não de violência, mas de comodismo que está, mas devagarinho comece a colocar para o teu filho, para a tua filha, para o teu neto, para a tua neta, porque é nesse processo que a gente vai sair. E quando você fala que a gente não tem conhecimento para falar, uma redação falar sobre violência, eu não vivi no meu meio familiar ciclo de violência física. Mas não é só a violência física. A Lei Maria da Penha está aí com 15, 16 anos para nos mostrar
que a violência não é só te bater. Exatamente. Mas às vezes a violência é de dizer, você colocar alguma coisa que você quer colocar, mas tu é louca, mas tu é chata. Isso também é uma violência. A questão moral, a questão patrimonial, que às vezes hoje as mulheres estão muito no mercado de trabalho, às vezes 3 jornadas de trabalho, né? Porque estuda, já me aconteceu isso, de eu estudar, de eu trabalhar, de eu cuidar da casa. Não que o meu esposo não me ajude. A gente tem também erroneamente, porque é cultural também, o meu companheiro me ajuda. Não faz mais do que a obrigação, não é verdade? É uma participação conjunta. Exatamente. Sujou a xícara, por que eu tenho que lavar a minha e a dele? Desarrumou a cama, por que eu tenho que arrumar e ele não? Né? Uhum. É simples? Não é, porque vem de uma família onde a mãe faz tudo. Né? Então não é simples essa convivência, mas devagarinho, aquilo que eu falo, é um processo. Né? O filho talvez já seja melhor, o neto vai ser melhor ainda, e aí a gente vai aprendendo. Mas é muito bom, Sabrina, quando é que a gente imaginou, que as nossas avós imaginaram que a gente poderia estar num espaço como este falando com tranquilidade sobre isso e que não vai sofrer nenhum dano, não é verdade? Então a gente já avançou bastante, precisamos avançar muito, mas também a gente já tem ganhos, né? Eu fico maravilhada em ver que, apesar de ser eu posso falar que em 10 anos buscando conhecimento acerca da luta feminina, eu vejo progressos significativos no sentido de ver mulheres como você, Kátia, ocupando lugares e linhas de frente, no sentido de ninguém pode falar por nós mulheres coisas que só nós vivemos, coisas que só nós sentimos. Então, a importância da mulher ocupar o seu lugar de fala com liberdade, com segurança, sem medo de sofrer algum tipo de violência, porque como falávamos antes, não é somente a violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e assim sucessivamente. Acompanhando a página no Instagram do coletivo, eu vi também que vocês têm a divulgação de linhas de denúncia, que é o canal 180, e outras formas de... campanhas, né? De alertar as mulheres que elas não estão sozinhas, que elas podem sim e devem procurar. Nós estamos à disposição, a gente consegue resolver tudo? Não. Mas um ombro, uma escuta, um encorajamento, o esclarecimento de quais meios procurar. Mas eu dependo dele, eu tenho filho pequeno, o que pode ser feito? O coletivo faz muito isso voluntariamente pela própria defesa. A gente, desde 2017 para cá, a gente teve perdas, feminicídios de mulheres, que a gente fez noites iluminadas para que as pessoas percebam que as mulheres estão sendo mortas, não só agredidas, e toda a vida vale a pena, a começar por Janete Cassol e quantas outras vieram. E aí também a questão da violência também, do espaço, da questão estrutural, financeira. Num curto espaço de tempo, desde a criação do coletivo Janete Cassol, se eu não me engano, 30 dias, nós tivemos a morte de uma menina, casada pelo seu companheiro e tal. Ela estava indo estudar e na frente do espaço onde ela estava indo estudar, ao descer do ônibus, ela foi brutalmente agredida, esfaqueada e perdeu a vida. E naquele curto, nossa, a comunidade, a sociedade se comoveu e que foi muito triste, realmente. Foi uma perda de uma mulher que que podia estar aí, né? Não queria mais aquele relacionamento e não teve a oportunidade de dizer não quero mais. Foi calada, né? Acho que uns 30 dias, 40 dias, uma moradora de rua, mulher, também foi encontrada morta. Como não houve a tão comoção como aconteceu desta primeira. Então, as violências que as mulheres vivem dentro do espaço das mulheres também. Uma tinha mais importância do que a outra?
As duas mulheres foram mortas, sofreram essa violência e perderam a vida. Então, o quanto nós mulheres também precisamos perceber que todas nós temos o seu valor, independente do espaço onde a gente esteja. Não é porque é uma mulher de rua e não é porque é uma mulher que de repente tem um pouquinho mais de estrutura que essas duas vidas não têm a mesma importância. O Coletivo Genética Sol faz essa reflexão também, de valorizar todas as vidas, né? Kátia, para encerrar esse nosso diálogo, gostaria de deixar alguma mensagem de reflexão, além das que já foram abordadas aqui, a respeito do coletivo e para a sociedade como um todo, em homenagem ao Agosto Lilás, que é o mês de conscientização contra a violência doméstica, e também dia 26 agora é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Então, para alguma mensagem que você sinta e a importância de ser compartilhada conosco. Sabrina, que a gente acredite no nosso potencial. A gente tem a capacidade da gente estar onde a gente queira, que a gente acredite nisso. Sabrina, no Agosto Lilás, é um mês de conscientização, de reflexão, mas a importância da gente estar lembrando sobre as nossas vidas e sobre o que a gente vive durante todos os dias do ano, né? Quando você dizia aqui a questão da história das mulheres, a própria questão do dia 8 de março, não é só um dia assim de comemoração, de festa, mas mulheres perderam a vida para que a gente estivesse hoje onde a gente está e que hoje a gente tenha esse direito de poder falar livremente e não sofrer nenhuma retaliação. O Agosto Lilás traz isso, né? Que a gente possa cada vez mais nos espaços onde a gente está, seja no meu caso na educação, na política, seja você na mídia, sejam as pessoas que estão aqui nos ouvindo, falar mais sobre isso. Vamos ocupar os nossos espaços, seja no Agosto Lilás, seja no dia que a gente precisa estar aqui dizendo que a gente existe, seja todos os dias do ano. Estamos aqui, temos capacidade e podemos sim estar onde a gente quiser. Kátia, obrigada pela sua fala, obrigada pela participação. Eu quero agradecer também as pessoas que nos acompanham e vamos aprofundar esse debate, vamos tomar conhecimento sobre o que é o feminismo, sobre a luta das mulheres, as conquistas das mulheres. É o nosso legado, é o que a gente vive hoje. Temos acesso, temos pessoas lutando por nós. Então, obrigada, pessoal. Eu desejo um bom dia a todos e até mais.